Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana, mais uma correção. E a gente ainda tá, né? A gente ainda tá falando sobre a chegada dos europeus no nosso continente, no nosso país, né? E aqui a gente tem uma dúvida. Foi uma descoberta, encontro ou invasão? Aqui a gente tem um quadrinho que tá escrito assim, o índio tá falando, o indígena tá falando. Bom, adeus ao sonho da casa própria. Então, aqui nós temos um texto. Mais de 500 anos depois da chegada de Colombo às Bahamas, na América Central, uma pergunta continua no ar. 12 de outubro de 1492 foi o dia da descoberta, do encontro ou da invasão da América pelos europeus. Não se pode dizer que Colombo descobriu a América, afirmam os historiadores, pois quando ele aqui chegou pela primeira vez, o continente americano era habitado por milhões de indígenas. O historiador mexicano Miguel León Portilla sugeriu então que 12 de outubro de 1492 devia ser visto como o dia do encontro de dois mundos, o mundo americano e o europeu. Já outros estudiosos discordam dele. Preferem dizer que o número de mortes de ameríndios no contato com os europeus foi tão elevado que o dia da chegada de Colombo deve ser considerado como o dia da invasão da América pelos europeus. Então, com esse texto, a gente vai responder as perguntas. Para você, o dia que os europeus chegaram à América foi o dia da descoberta, do encontro ou da invasão americana? Você vai dar a sua opinião, né? Você vai expressar o seu ponto de vista. Eu acho que foi uma invasão, né? Porque eles chegaram, tomaram terras, tomaram os bens, escravizaram muitos índios. Parece ter sido um encontro, né? Parece ter sido mais uma invasão. Eles invadiram um território que não pertenciam a eles. B. A charge acima do texto de Latter sugere qual opinião sobre o dia da chegada dos europeus à América. Que opinião vocês acham que ela sugere? Eu acho que ela sugere a opinião de invasão, né? Porque o índio está falando. Esquece o sonho de casa própria, o indígena falou. Era como se ele estivesse falando que as terras deles iam ser tomadas pelos europeus. Então, próxima atividade. Na próxima atividade, você vai fazer uma pesquisa com algumas pessoas que você conhece. Podem ser amigos, pode ser pessoas da sua família, para botar o que elas achavam, o que elas acham que aconteceu. Se foi uma descoberta, se foi uma invasão, se foi um encontro. E aí você vai colocar aqui, né, o resultado. Atividade 3. Você já parou para pensar como foi o primeiro contato entre os europeus e os ameríndios? O que os europeus estranharam nos indígenas? E o que os indígenas mais estranharam nos europeus? As imagens a seguir dão dicas de como foi esse encontro. Enumere as cenas de 1 a 4, colocando-as em ordem corretamente e depois escreva a historinha de acordo com cada quadrinho. Então, a primeira a gente pode falar que a número 1 é essa, né? Os europeus chegando no navio, na caravela, né? Com caravela bem grande, um navio diferente. Os índios estranharam, acharam diferente, se assustaram. A número 2 está aqui, o primeiro contato dos europeus com os povos indígenas, os europeus conhecendo a nova terra, o modo de vida dos indígenas, as frutas que eles não conheciam, não existiam na Europa. E aqui nós temos, né, a número 3, que é os portugueses escravizando os índios, né? É, tentando capturá-los mesmo. Uma luta armada está acontecendo com os indígenas e os europeus. E por último, os indígenas foram, infelizmente, escravizados pelos europeus, né? Então, a número 1, quando os europeus chegaram nas terras americanas. A número 2, os europeus e os indígenas tendo o primeiro contato. A número 3, o confronto entre os indígenas e os europeus. E a número 4, os indígenas sendo escravizados pelos europeus, né? Então, aqui na número 4, nós temos os textos a seguir, mostram
o outro lado da conquista da América, a destruição e a violência sofrida pelos indígenas. Leia com atenção e logo abaixo marque a opção correta. O desejo de enriquecer e a pulsão de domínio, sem dúvida nenhuma, motivaram o comportamento dos espanhóis, mas este também foi condicionado pela ideia de que fazem dos índios, segundo o qual estes lhes são inferiores. Em outras palavras, estão a meio caminho entre os homens e os animais. Sem isso, a destruição não poderia ter ocorrido. Então, no primeiro texto, está falando que os europeus acreditavam que os indígenas eram semelhantes a animais. Eles não eram seres humanos como os europeus, né? E, portanto, eles estavam justificando todo o mal que eles fizeram aos povos indígenas. Vamos lá para o segundo texto. Como já disse, os nossos espanhóis descobriram, percorreram, converteram imensas terras em 60 anos de conquista. Nunca rei algum ou nação alguma percorreram e subjugaram tantas coisas em tão pouco tempo. Como nós fizemos, nem fizemos ou merecemos o que as nossas gentes fizeram e mereceram pela arma, a navegação, a pregação do Santo Evangelho e a conversão dos idólatras. Então, sobre o texto 1 e 2, marca a opção correta. Os textos se referem à forma como os índios trataram os espanhóis durante a conquista na América? Não está correto. O texto 1 mostra que os índios quiseram impor a sua religião aos espanhóis? Não, muito pelo contrário. O texto 2 se refere à conquista da América pelos espanhóis. Segundo a carta, em pouco tempo os espanhóis descobriram, percorreram e converteram imensas terras. Correto. Os espanhóis chegaram, né, percorreram, né, várias terras, converteram vários povos, né? Os dois textos mostram que a conquista na América foi pacífica e sem necessidade de guerra. Errado. Teve sim, né, a guerra, a imposição, não teve nada pacífico. Então, a resposta certa é a C. Bom, gente, essa foi nossa correção. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas que possam ter aparecido. Até nossa próxima aula.